Você está ouvindo a Rádio Escolar Costa News FM. Desde São José dos Pinhais, Paraná, Brasil, para todo o planeta. Bom dia, estamos falando da rádio Costa News FM. Hoje traremos um tema sobre a amizade entre adolescentes e os desafios no cotidiano entre amigos. Eu me chamo Taylor e estamos falando diretamente do Colégio Costa Viana. Opa, bom dia, meu nome é Gabriel Reis. Hoje é sexta-feira, 10 de novembro, exatamente 11h57 da manhã. O nosso grupo Começamos, Taylor Bach, Gabriel Reis, Wesley Durante, Eduarda Bordi, Jennifer Marques, e é isso aí. E hoje vamos trazer uma entrevista que nós fizemos com um profissional formado em pedagogia e professor aqui do colégio, e ele vai falar mais sobre o nosso tema apresentado. Olá, eu me chamo Maria Eduarda e hoje estamos começando mais uma entrevista com o professor Lucas. Lucas é o professor aqui do Colégio Estadual Costa Viana e ele vai falar um pouquinho dele pra gente. Oi, amores, eu sou o professor Lucas. E aí, professor, como que você tá? Eu estou muito bem. Muito cansado no final de ano. Muito cansado no final de ano, muito trabalho. Muita nota pra fechar, eu tô exausto. Professor, hoje a gente vai fazer um programinha um pouco diferente. A gente vai falar sobre relações de amizade aqui dentro do Costa Viana, com vivências suas, opiniões, tudo bem? Certo, perfeito. Então vamos lá, professor, como que você vê, como que você considera uma amizade? Fala um pouquinho pra gente. Eu acho que tem que ser uma troca entre ambas as partes. Não existe amizade unilateral, né? Talvez daí que venha essa questão de amizade tóxica e tal, tem muito disso. Então eu acho que, especialmente aqui no Costa Viana, não dá pra gente se diferenciar da parte profissional. É impossível. Então, por mais que a gente tenha interesses fora da área da educação, as amizades que eu crio aqui na escola é com outros professores, mas normalmente indicado para essa parte da educação, e com os meus alunos, que vão ser colegas de trabalho e tudo mais, acaba sendo em torno dessa ideia educativa. Então, não que você não possa sair, mas eu acho que essa acaba sendo o cerne dessas criações de amizade na escola. Professor, e como que você vê assim, uma relação entre amigas e amigos? Você acha possível que amizades duradouras de dentro da escola? Enquanto aluno, é natural que vocês eventualmente se distanciem. Porque quando você tem uma amizade de escola, você não está criando amigos de acordo com os seus interesses. Você cria amigos pela convivência. Então é muito normal você ter amigos durante a escola daquele ano, daquele período, daquele semestre. E à medida que você vai crescendo, os seus interesses eles acabam sendo mais importantes do que esse histórico de amizade. Então eu acho que a tendência... Claro que existem exceções para poucos amigos e tal, mas a tendência é que você se distancie dos seus amigos da escola. É uma coisa natural. Professor, e o que você acha muito importante numa amizade, assim, num geral, pode ser? Acho que complementa a primeira pergunta lá, que tem que ser uma coisa de ambos os lados. Natural? Natural, com certeza, mas a pessoa ela pode abusar de você, depender de você de maneira natural também, sem ter consciência disso, sabe? Então eu acho que mais importante para uma amizade é essa questão dupla. A gente não pode ter uma questão que a gente só se doa e não recebe. Eu acho que isso é o mais importante, assim, sabe?
Prof, e qual a maior dificuldade em manter uma amizade? Eu acho que gira em torno, que é o que eu comentei lá, de você acabar se distanciando dos amigos da escola, é você, primeiro, ter tempo para tudo, porque na escola a gente convive aqui 4 horas, 6 horas às vezes. Estamos indo? Pode Seguindo? ir, professor. Então tá. Maiores dificuldades, né? Eu acho que é essa questão, de que a tendência é que você se distancie dos seus amigos justamente porque você não tem mais tempo para tudo. Então, à medida que você vai trabalhar, que você vai fazer faculdade e tudo mais, se você não tem os mesmos interesses, se vocês não vão nos mesmos lugares, se vocês não frequentam as mesmas festas, coisas que giram em torno de interesse. É difícil, né, É professor, normal. manter uma amizade, sendo que os dois são muito diferentes, Isso. né? Daí que eu acho que vem essa reflexão de você se distanciar eventualmente. Porque a gente não convive mais junto. Entendo. E, prof, fala pra mim como que é a sua relação com os seus alunos, entre amizades. Você acha que é possível ter uma amizade sincera entre professor e aluno? Porque tem professores, assim, que eu amo de paixão, tem professores que eu me dou super bem, que, nossa, eu super teria uma amizade fora do ambiente escolar. Como que é isso pra você? Tipo, você acha certo, você acha errado? Como que funciona? A minha regra com as alunas do magistério é que eu posso ser amigo delas a partir do primeiro dia das férias do 3º ou do 4º ano. Então, quando elas terminarem o ciclo escolar delas, aí nós podemos ter uma relação de amizade. Antes disso, não que não haja. A amizade ela não vai se criar a partir do momento que as meninas pegarem férias. Entendo. Mas antes disso, a relação professor-aluno ela é prioritária. Eu não posso julgar um trabalho de uma aluna porque eu tenho mais ou menos afinidade com ela. Você tem que dividir muito bem, né, professor? Tem que saber dividir. Embora isso também seja difícil, mas eu tenho que me forçar a isso. Porque o que acontece? A gente não é... O ser humano, ele é enviesado. Ele tem os seus viés, ele sofre influência do meio que ele vive. Então, eu vou ter mais afinidade ou menos afinidade com determinados alunos, e isso é natural. Mas eu tenho que me forçar a tentar tratar todos de maneira igual. Isso é bem importante. Então, a gente pode nutrir uma relação de amizade depois da escola. Depois da escola? Isso. E você acha que é fácil o professor diferenciar isso? Como que funciona? Porque tem professor que leva mais na emoção, tipo, um aluno, você sabe que um aluno tem problemas familiares, tem problemas, tipo, psicológicos. Como que é pra você, tipo, dividir esse lado emocional do profissional? O adulto da sala de aula é o professor. Então, ele tem que saber fazer essa separação. Para o aluno, o aluno ele vai trazer as suas questões de casa e familiares e de relacionamento, e ele talvez não vá saber dividir, mas ele não é obrigado a isso, né? Quem é obrigado é o professor. Então, difícil mas também, à medida que você vai crescendo e tendo mais experiência de vida, você vai aprendendo a lidar com essas situações. Então, é complicado, mas também vai da sua maturidade. Mas não é também assim, o professor que é influenciado pelos seus próprios problemas e traz isso para a sala de aula, não é o ideal, porque você tem que ser profissional. Mas antes de profissional, nós somos seres humanos. Então, eu acho que é um pouco falso você acabar dizendo que no ambiente de trabalho é profissional e você tem que esquecer tudo da sua vida, porque isso é impossível. Na mesma linha lá que eu comentei de que nós somos enviesados, nós temos os nossos vieses, as nossas opiniões, e isso faz parte. E a gente só é profissional porque a gente é um ser humano com emoções. Então, o ideal é separar, mas é impossível também você criar uma separação 100% assim, e eu esquecer que no outro dia eu briguei com a minha esposa, e é impossível, né? Entendo. Professor, e como que você vê amizades aqui no geral? Porque você dá aula para os magistérios. Exato. Só, né? História. E como que você vê a amizade delas, assim, no geral? Só a correção, eu dou aula para o magistério das disciplinas específicas para elas aprenderem a ser professores, tá? Em relação a elas, eu sinto que elas iniciam muito bem, muito abertas. Eu acho que o curso atrai bastante. E, especialmente essa parte educativa, não tem como você fazer sozinho.
Então a gente vive num mercado de trabalho, num ambiente em que é ensinado pra gente que a gente tem que ser o melhor, essa autonomia. Você não pode depender dos outros, você tem que ser criativo e tal. E eu sinto que na educação isso especialmente não é o ideal. A gente não faz, eu não ensino as alunas sozinho. Então, inicialmente para elas eu acho que se cria muito bem. Mas eu sinto que isso é uma coisa muito do magistério, da formação delas de docentes, que elas eventualmente vão se distanciando e se fechando cada vez mais nos seus grupos. Sério? Elas têm uma certa dificuldade de relacionamento, justamente porque eu acho que a profissão exige essa participação grupal. E esses conflitos também são naturais, eu acho, de certa forma. Só que eu acredito que elas acabam levando para uma questão muito pessoal. Sério? Então os grupos eles acabam se dividindo porque se em algum momento uma determinada atividade não deu certo, elas não vão tentar de novo. Elas vão na zona onde sabe que vai dar certo, nos grupinhos que dá certo. Mais confiança. Exatamente. E você acha importante, professor, adolescentes terem amizades? Eu acho que é essencial. O ser humano é um ser social. Quando você tem aquelas reality shows, esse tipo de coisa, que as pessoas ficam isoladas, o pessoal que vai para o espaço também da NASA, que fica muito tempo com pouco contato humano, Sozinho, né? normalmente gera alguma questão psicológica, uma ansiedade, uma coisa assim. Tanto que para esses astronautas e tal, uma das principais características que esse pessoal tem que ter, mais do que aptidão física, conhecimento e tudo mais, é a habilidade de se relacionar. Porque como são poucas pessoas, esse relacionamento é muito importante. Então para elas, não necessariamente para elas, mas para a escola de maneira geral, eu acho que é essencial, porque o aluno ele não vai aprender sozinho. Claro. A troca com o colega é importante, o professor aprende muito com... Obrigado a todos, essa foi a nossa entrevista, ele falou um pouco sobre o nosso tema, obrigado aos ouvintes, aos envolvidos, ao professor que se propôs a dar a entrevista para nós. Esse foi o tema, obrigado a todos os ouvintes que ouviram tudo aí. Valeu, galera. Obrigado, um abraço.